Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. Boa tarde, doutora Juliane Penteado. Como vai você? Tudo bem? Boa tarde, Og. Boa tarde a todas e todos. Muito bem, graças a Deus. E você? Então tá bom, ótima semana pra gente. A doutora Juliane Penteado hoje fala sobre a fibromialgia, que passou a ser considerada uma deficiência. Doutora Juliane, quer dizer, a fibromialgia, depois dessa mudança, quer dizer então que ela dá direito à aposentadoria? Isso. É importante a gente esclarecer que a fibromialgia, ela é uma doença que há muito tempo vem uma luta, inclusive das pessoas que estão nessa busca, né, para essa regulamentação dessa doença, para facilitação de proteção da deficiência, mas ainda não havia uma legislação com esse enquadramento. Então a gente tinha muita dificuldade na via administrativa e também no judiciário, porque a fibromialgia ela não é uma doença que se tem exame, uma coisa na saúde que se identifique, a não ser de maneira clínica. Então, existem alguns sintomas associados e tal, só que ela é muito invisível. É aquela chamada dor invisível. Então, olho nu, não se reconhece a fibromialgia. Então, por isso essa dificuldade. O que acontece agora, ela dá direito à aposentadoria, não só por incapacidade, mas também a aposentadoria por deficiência, que é aquela para pessoas com deficiência. Então, essa facilitação da legislação pode garantir, sim, para algumas pessoas. Agora, como comprovar, entendeu, essa incapacidade por fibromialgia? A incapacidade na fibromialgia, como a gente já sinalizou no início, ela é mais complicada por conta da falta desse exame, mas ela precisa vir acompanhada de fatores do histórico médico dessa pessoa. Então, as pessoas que possuem fibromialgia, que estão nos assistindo, é importante que elas guardem o histórico, tenham uma pastinha com todos os exames que tem feito ao longo da vida, mesmo que tenha dado negativo para outras doenças, mas que identifique essa linha do tempo, desse histórico de dor, desse histórico de atestados, de afastamentos do trabalho, né, de incapacidade para se lidar com o seu dia a dia. Ela chega ao nível de as pessoas não conseguirem levantar da cama em alguns níveis. Então, todo essa movimentação ao longo dessa antecedência, essa pessoa precisa ter. E ela precisa passar por perícia, demonstrando, com essa demonstração, né, de que ele está incapacitado por conta desse todo desconforto, porque o sintoma é na realização dessas atividades, não só laborais, como inclusive domésticas, né? Então, ele vai trazer uma inviabilidade dessa pessoa de desenvolver suas atividades pessoais e profissionais. Então tem uma diferença aí entre a incapacidade que ela causa e a deficiência em si, né? Uma permite, a outra não dá direito à aposentadoria, mais ou menos isso, não? É o seguinte, quando se trata de uma incapacidade, ela pode, com certeza a fibromialgia vai dar uma incapacidade ou temporária ou permanente, tá? Que são as aposentadorias ou por invalidez ou auxílio. Então ela vai transitar nessas duas circunstâncias, a não ser que a pessoa estiver numa situação controlada. Então a incapacidade é como a impossibilidade de o segurado exercer sua atividade profissional habitual. Na deficiência é o oposto. Na verdade, essa pessoa vai ser considerada deficiente com relação à fibromialgia é por conta do impedimento de longo prazo. Então, ela não está incapacitada, mas essa doença traz impedimentos que interagindo com essas barreiras, elas aumentam as barreiras de interação com a participação da sociedade, que é o conceito de deficiência. Então, a diferença é que com a fibromialgia, dependendo do estado e do tempo que essa pessoa lida com essa fibromialgia ao longo da sua vida,
através de uma avaliação biopsicossocial, havendo enquadramento dessa fibromialgia para fins de deficiência, ela poderá ter direito à aposentadoria PCD. E aí não é a aposentadoria por incapacidade, mas a PCD, que é uma aposentadoria com regras mais favorecidas. Mas existe um tempo, por exemplo, ela só recebe por um tempo, ela consegue se aposentar definitivamente e receber, por exemplo, essa aposentadoria para sempre, digamos assim, ou não? Se aposenta como qualquer outro tipo de aposentadoria, ou seja, ela vai ter direito a uma aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, mas para PCD. Lembrando que tem que ser encaminhado isso para uma avaliação biopsicossocial, ou seja, precisa ficar enquadrado como uma deficiência, seja leve, moderada ou grave. Então, sim, dá direito à aposentadoria? Dá, seja por incapacidade, seja por deficiência. O que a pessoa precisa avaliar ali, aí numa avaliação específica, para qual enquadramento ela vai ser configurada. Agora, o que a pessoa deve fazer que tem a fibromialgia? Qual é o passo a passo, a primeira atitude a adotar para poder conseguir ir atrás, né, do seu direito? Sim, é muito importante, como eu sempre a documentação médica. O histórico médico, a primeira coisa que a pessoa com fibromialgia deve ter, ela tem que ter muito organizado, isso facilita muito, não só o profissional que vai atender, médico, perito e até no meio jurídico, porque essa linha do tempo facilita até a construção da demonstração da evolução da doença, né, entre outras coisas. E principalmente também se ela é uma pessoa que trabalha com atividade profissional, também se houve esses afastamentos, se chegou, quais os medicamentos que ela tomou, quantas interrupções de trabalho ela teve que fazer e o quanto isso pode ter afetado inclusive a sua produtividade. Uma coisa que é muito importante é, por exemplo, uma pessoa que trabalha por produção, que tem a fibromialgia, ela não consegue estar em plenas condições, por exemplo, com um colega seu que não tem nenhuma doença ou nenhuma fibromialgia. Então, isso afeta a sua capacidade produtiva, certo? Então, é aí que entra o conceito de deficiência, porque as barreiras para essa pessoa são maiores do que uma pessoa que não tem a deficiência. E aí que entra, talvez, para essa pessoa não buscar uma incapacidade, e sim uma aposentadoria por deficiência, mas que é um valor melhor, vai lhe dar uma garantia mais eficaz para a sua qualidade de vida e também o retorno financeiro que vai ser mais considerado, até porque a aposentadoria PCD, ela é a única das que não mudaram com a reforma da Previdência, né? Ela tem requisitos e condições bem mais favoráveis que as demais. Eu acho que só quem tem realmente fibromialgia, pelo que eu sei, sabe exatamente o que é enfrentar um problema como esse, né, doutora? Porque incomoda e chega realmente a incapacitar a pessoa a fazer qualquer coisa, né? Sim, a gente vê, eu vejo pela minha análise de escritório de advocacia, pelos clientes que a gente atende, e é muito sofrido. E a gente tem uma dificuldade muito grande de preconceito mesmo, de ignorância talvez, né? Por não entender o que é essa doença, porque como ela é invisível, parece que a pessoa está bem. Você olha para ela, eu já cansei de atender várias pessoas que você aparentemente olhando, ela não tem nada, mas você, com a nossa experiência, né, a gente vê pela documentação, aí você vai vendo o olhar é de dor, que lidar com a dor constantemente, para pessoas que têm isso, elas acabam relativizando também o nível de dor, porque já se acostumou com ela. Mas existem situações que ela vai ir para a cama e não levanta. Então isso é um fator sim de desequilíbrio, e é muito bom que essa lei, a lei 15.176 de 2025 agora, foi sancionada em julho, que inclui a fibromialgia como
uma deficiência. Então, além de outras coisas, ela vai ter um atendimento multidisciplinar, a lei determina, né, mais informações, estímulo à pesquisa científica e inserção no mercado de trabalho. Mas lembrando que o fato de ela estar incluída na lei como deficiência não é por si só que garante a aposentadoria, só para deixar bem claro. As pessoas precisam buscar aí o enquadramento, e isso é através de perícia, avaliação biopsicossocial e análise também jurídica, tá? Mas a gente acha uma vitória, eu acho que não minimiza o que foi feito agora, é uma grande conquista para essas pessoas e que se associam aí em várias associações buscando e militando nessa luta aí para essa conquista de direitos, né? Então é um avanço, sim. Agora as pessoas que têm a fibromialgia devem agora olhar para os seus direitos específicos e aquilo que vai garantir para elas uma melhor renda. Tá certo. Bom, quem tiver mais dúvidas, quem tiver fibromialgia, quiser saber mais dúvidas sobre essa questão, né, essa nova inserção aí no rol de aposentadorias, pode procurar a doutora Juliane Penteado, né, no @Juliane Penteado Prev, né, doutora? Isso, qualquer dúvida pode mandar lá para mim, a gente troca uma ideia, tenta ajudar de alguma forma. Tá joia, doutora Juliane, muito obrigado pela participação de hoje, uma ótima semana para você. Igualmente, Og, um abração para todos aí. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres.